Olá, leitores do Telos, Otávio aqui do blog todoespaçoonline.com e hoje trazendo mais um tutorial de tecnologia aqui para você. Hoje a gente vai falar sobre configuração do OSPF no MikroTik. O OSPF aí, que é o protocolo de roteamento dinâmico aí, que a gente utiliza para facilitar aí o roteamento de grandes redes aí, ou até redes pequenas, como é o nosso caso que a gente vai fazer aqui hoje. Bom, eu montei um pequeno gráfico aqui, conforme você está vendo aqui, e a gente vai executar isso aqui. Então a gente vai utilizar aqui 8 microtics, no caso, para fazer o roteamento aqui. Então aqui a gente vai dividir também por áreas, para você entender mais ou menos aí como é que funciona o SPF, especificamente no microtik. Então a gente tem aqui o MK1, MK2, MK3, MK4, MK5, MK6, MK7 e MK8. Cada um desses MK aqui estão em suas respectivas áreas aqui do OSPF. Então a gente vai dividir basicamente assim: o MK1, 2, 3 e 4 vão estar na área de backbone, que seria a espinha dorsal da sua rede, aí. Basicamente a parte principal da sua rede. E nas pontas aqui, a gente vai colocar o MK5 em uma área separada, o MK6 em outra área separada, o MK7 em outra área e o MK8 em outra área separada. Para isso aqui seria útil para quê? Para você dividir a sua rede certinha e diminuir a sua tabela de roteamento aí. Então, por exemplo, se você colocasse isso aqui tudo no backbone, por exemplo, todos os roteadores, suponhamos que você tem aí, por exemplo, 500 roteadores com vários IPs cada. Todos os roteadores, no OSPF funciona assim, todos os roteadores teriam rota para todos os roteadores. Então, suponhamos que cada roteador tivesse 1000 rotas aí, você estaria utilizando mais memória, mais CPU, mais basicamente utilizando mais recursos do que você precisava no seu roteador. Eu já vou especificar logo de cara que eu não sou um especialista nem em MikroTik e nem em OSPF, mas eu entendo o suficiente de rede para te explicar como fazer essa configuração aqui. Eu espero que você entenda e espero que você goste. Vamos ver aqui o que a gente vai fazer. A gente vai linkar o MK1 com o MK2 com 1/30 aqui, o MK2 com o MK4 com 1/30 também aqui, o MK4 com o MK3 com 1/30. No MK1 e no MK2 a gente vai ter conexão de internet. Então, tanto se o MK1 cair como o MK3 cair, só não caindo os dois ao mesmo tempo, mas se qualquer um dos dois cair, eu não vou perder nada de roteamento. A única coisa que vai acontecer aqui, se o MK1 cair ou se o MK3 cair, é que eu vou perder a área de um deles. Por exemplo, se o MK1 cair, o MK5 também vai cair, porque o MK1 aqui no caso é uma BR. Ele toca a borda do backbone e a borda do MK5, que seria a área 1. E o MK3 também. Se ele cair, o MK7 cai, porque a área em que o MK7 está aqui no caso, ela está dentro, ela quem configura essa área aqui do MK7 é o MK3. Então ele também cai. Porém, por exemplo, o MK2 com o MK6, o MK4 com o MK8, eles nunca vão cair. Se cair, por exemplo, o MK1, a rota passa porque não sei se eu expliquei anteriormente, mas o OSPF ele sempre escolhe o passo mais curto, que você tem menos saltos aqui para a rede aqui. Então, no caso aqui, esse MK2, por exemplo, ele vai sempre sair pelo MK1 e ir para a internet. O MK6 a mesma coisa, ele vai vir para o MK2, vai vir para o MK1 e vai sair para a internet. Ele nunca vai fazer esse caminho, a não ser que eu mude o peso dessa rota aqui, mas ele nunca vai fazer esse caminho, vir para o MK4, depois para o MK3 e depois para a internet, porque é uma rota mais longa. E o SPF, ele usa sempre a rota mais próxima aqui. Então, o que vai acontecer? Se, caso o MK1 cair, aí sim ele não vai ter essa rota aqui, essa rota que vai para a internet, e aí ele vai fazer essa rota
saindo pelo MK3 aqui dinamicamente. Você não precisa mexer em nada na rede. Se ele cair, ele automaticamente começa a sair pelo MK3. Se ele volta automaticamente a sair pelo MK1. E assim com o MK4 aqui no caso. Ele sempre sai pelo MK3 porque é a rota mais próxima para ele ir para a internet, no caso aqui. Porém, se o MK2, se o MK1, aliás, se o MK3 cair, ele vai começar a fazer a rota para o MK2, MK1 internet e voltar por esse caminho aqui. Então, basicamente é isso. Para isso funcionar, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar duas rotas de internet aqui, uma rota aqui e outra rota aqui saindo para a internet. O que vai acontecer nesse caso? Eu só vou poder ter uma delas funcionando ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se o MK1 estiver saindo, provavelmente o MK4 vai vir por aqui, por essa rota que é mais longa, porque ele não vai ter rota default. A rota default dele vai mandar para o MK1, porque eu vou ter internet só aqui, não aqui. Aqui só vai funcionar a internet se o MK1 cair, ou vice-versa. Vou fazer isso dinamicamente aqui para você. Eu já anotei os IPs todos aqui e já configurei os Winboxes aqui, os microtics aqui no VirtualBox. Claro que, conforme você vê aqui, tá todos abertos aqui, são 8 microtics aqui. E essa não é uma boa, não é um bom não é um bom ambiente para a gente testar, porque as interfaces ficam todas interligadas entre si aqui, uma na outra. Então, provavelmente vai dar descarte de pacotes aí do SPF, um microtik só se você configurar um só e ele tiver várias interfaces fazendo broadcast, você vai ter um monte de erros no log aí, mas isso é porque ele está conectado fisicamente como se estivesse tudo numa bridge gigante. Então, isso não vai afetar aqui o nosso tutorial, mas só para que você entenda, se você fizer desse jeito, você vai ver um monte de erros no log aí do seu microtik. Então vamos começar aqui, vamos abrir aqui o inbox. E aqui no inbox você já vai ver, eu vou fazer o acesso aos microtics, eles não têm nenhuma configuração, estão todos zerados aqui. E eu vou fazer o primeiro acesso aqui sempre por V6. Então eu vou utilizar o V6 para fazer a configuração, mas a gente vai fazer configuração de OSPF só para o V4 por enquanto. Não vamos mexer com o V6. Provavelmente uma aula posterior. Então vou clicar aqui, vou acessar esse microtik, que no caso eu já renomeei todos aqui. Ele tem um V4 aqui, um V6, mas o V4 eu não configurei, está zerado. Então vamos utilizar o V6 local aqui. Então vamos acessar o MK1 e vamos seguir aquele gráfico para a gente fazer as configurações dele aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é vou vir aqui em bridge, no caso, isso pro ASPF já. Vou criar uma bridge chamada loopback. Essa bridge aqui, ela, conforme o nome dela aqui, ela não vai ter nenhuma porta nela aqui associada a ela. Ela vai ser o loopback, o IP de loopback desse MK1 aqui. Eu já anotei aqui o IP de loopback dele, é 10.0.0.1. O IP de loopback sempre vai ser um /32, então é só aquele IP, você não vai ter mais IPs aí pro loopback. Deixa eu tirar isso aqui da tela. Beleza. Então, vamos lá, vamos colocar esse IP aqui de loopback. 10.0.0.1. Então, como é um /32, eu não preciso colocar aqui barra alguma coisa. O microtik já entende que isso aqui é um /32. Então, eu vou colocar aqui no loopback e dar um OK. Então, eu já coloquei meu endereço de loopback nessa interface aqui. Eu vou especificar bastante o que eu estou fazendo nesse MK1 e nos próximos eu vou só fazendo para a gente agilizar o vídeo aí. Então, desculpa. Então aqui, a segunda coisa que eu vou fazer é renomear as interfaces para ficar mais fácil para eu identificar o que é o que aqui. Então na Ether 1 eu vou só colocar um traço na frente aqui e vou colocar internet. Como essa Ether 1 aqui tem internet nela, eu vou vir aqui em IP dhclient e vou receber do meu roteador principal aqui mesmo de casa. Eu não estou utilizando BGP nem nada não, só o SPF mesmo.
Então, eu vou receber um IP do meu roteador aqui de casa mesmo. Então, eu estou configurando um DHCP client na Ether 1 aqui no caso. Então, eu já recebi o IP aqui, tá aqui certinho, bonitinho. Então, beleza, já está configurada essa interface 1 aqui. Eu não sei se eu mencionei aí, mas em aulas anteriores a gente já falou disso. O DHCP, o DH Client aqui, ele já configura DNS, já configura a rota padrão de saída desse microtik aqui. Então ele já está, por exemplo, navegando. Se você vier aqui pingar, por exemplo, uol.com.br, ele já está pingando aqui, já está navegando no caso aqui. Então tá belezinha essa interface. A Ether 2 desse cara aqui tem o IP 10.10.10.1/30. Então, beleza, vamos adicionar esse IP. Esse IP 10.10.10.1/30, ele faz link com o MK2 aqui no caso. Então, vamos renomear essa interface aqui para link MK2. Isso aqui eu costumo fazer para eu identificar as interfaces, porque se eu deixar só Ether 1, Ether 2, Ether 3 num roteador que tem muitas portas aqui, por exemplo, provavelmente eu vou esquecer o que aquela porta faz. Então eu gosto de renomear as interfaces aqui para deixar tudo certinho. Então vamos colocar aqui já na interface 2 aquele IP 10.10.10.1/30. E vou dar um OK aqui. Então a gente já configurou essa interface aqui. A Ether 3, aliás, pulei a Ether 3, a Ether 4 aqui tem o 10.10.11.1/30 e tem um A aqui na frente. Esse A significa que esse IP, eu mudei isso aqui, esse A aqui eu coloquei aqui para me saber que esse IP é dessa área aqui, no caso aqui, a área 1. Então, vamos colocar esse IP na Ether 4. Essa Ether 4 faz link com o MK5. Então vamos colocar aqui na Ether 4. Link MK. Link MK5. Beleza? Aqui no caso vai ser 10.10.11.1/30. E vamos mudar a interface para Ether 4 aqui no caso. Então, pronto, aqui as configurações de IP basicamente estão prontas. A gente já tem um DHCP, a gente já tem a Ether 2 configurada, a Ether 4 e o loopback. Então, conforme ali no gráfico, são 4 IPs. Então, a gente tem 4 IPs aqui já. Então, basicamente, essa parte aqui está pronta. Quando você trabalha com rotas estáticas, aqui basicamente seria você colocar uma rota padrão que já tem aqui, ou rotas para esse aqui, ou alguma coisa assim, e já estava funcionando. Porém, como a gente vai utilizar OSPF, a gente vai vir aqui em Routing, OSPF, e aqui dentro de OSPF, a primeira coisa que a gente vai fazer é configurar a instância. No caso, instâncias aqui, a gente não vai adicionar nenhuma instância. A gente vai configurar essa instância default aqui. Então, esse router ID de 0.0.0.0, a gente vai colocar o seguinte, vamos colocar o IP de loopback, que seria 10.0.0.1. Então, vamos colocar 10.0.0.1. Aqui é o seguinte, essa é uma parte bem importante do OSPF, Redistribute Default Route. O que seria isso aqui? Ele vai redistribuir, se ele tiver, aliás, ele vai redistribuir a rota padrão para os outros roteadores aqui. O que a gente costuma fazer? Normal, always, S-Type 1, ou dependendo da sua configuração, S-Type 2. Ou if installed S-Type 1 ou if installed S-Type 2. O que é a diferença entre always e if installed aqui? No caso aqui, esse if installed só vai configurar a rota padrão se ele estiver recebendo uma rota padrão. Se ele tiver uma rota padrão configurada aqui. Se não tiver, ele não vai tentar distribuir uma rota que ele não tem. Então, eu vou deixar marcado isso aqui.
Outra parte importante aqui é Redistribute Connected Hosts. Então isso aqui no caso seria para distribuir as rotas que ele está conectado. Eu não vou selecionar como S-Type 1 ou S-Type 2 aqui no caso, porque eu vou configurar isso aqui manualmente. E também Static Hosts, ou Heap Hosts, ou BGP Hosts, e assim por diante. Então eu não vou mexer aqui mais, é só isso que eu vou fazer. Então aqui, beleza, vou dar um OK aqui. Aqui em Networks, a gente vai pular isso aqui agora, para a gente configurar primeiro a área aqui. Então a área desse cara aqui, como ele é o MK1, eu vou configurar a área 1 aqui. Então, como ela é a área 1, eu vou adicionar uma nova área. Desculpa, aqui em área eu vou dar área traço 1, que é o nome da área que eu coloquei no gráfico aqui, no caso, área traço 1. E aqui em área ID eu vou colocar 0.0.0.1. Esse é o ID que eu escolhi para a área 1. Então, beleza. Aqui em Type, você precisa estudar aqui. Cada um desses tipos aqui vai diferenciar um pouco aí o tipo, o modo que o SPF vai funcionar. Eu optei por colocar a área Stub, porém você pode optar por colocar o type do modo que você achar melhor aí para sua rede. Então vou deixar aqui em Stub, e aqui eu não vou colocar Inject Summary LSAs aqui no caso, aqui eu não vou marcar essa opção porque eu não quero que ele injeta os LSAs aí dentro da minha área. Então vou deixar desmarcado. Você pode marcar se você optar por isso aqui. Então, vou dar OK aqui e a gente acabou de criar a minha área. Uma outra coisa que eu vou fazer aqui, no área ranges aqui, eu vou vir aqui e já vou mandar ele sumarizar as redes aqui que eu quero. Então, no caso aqui, essa rede aqui, que vai para a área 1, eu vou mandar sumarizar ela aqui. Então, vou marcar aqui a área 1 e vou colocar aqui 10.10.11.0. Ao invés de colocar um /30 aqui, eu quero que ele sumariza tudo que for dessa rede aqui, do /30, do 1 até o 254, lá dessa rede 11.0 até o 11.254, eu quero que ele sumariza para mim em um /24. Então, para dentro dessa área, eu posso usar essa rede o tanto que eu quiser, que para fora dessa área só vai sair uma rede, uma só /24, ao invés de sair, por exemplo, sei lá, 8 redes, se eu utilizar 8 redes e coisas do tipo. Então, eu vou mandar ele sumarizar esse /24 aqui. Outra coisa que eu vou mandar ele fazer vou mandar ele sumarizar os loopbacks que eu vou utilizar lá dentro. Então, se você conferir, não sei se eu coloquei aqui no gráfico, aqui. O loopback aqui dentro dessa área vai ser 10.0.1.5/32. No caso aqui eu estou colocando o final, sendo o número do MikroTik, na rede 1, que é a área 1. Mas você pode optar por fazer isso do jeito que você quiser. Então eu vou colocar isso aqui, só que lá na sumarização eu vou mandar ele sumarizar um /24. Então vamos lá. Então aqui 10.0.1.0/24. Então vou sumarizar toda essa rede aqui, ó. 10.0.1 de 1 a 254 vai sumarizar essa rede completa aqui para mim, dentro da área 1, claro. Então a mesma coisa, se eu tiver um monte de loopbacks para dentro, desculpa, se eu tiver um monte de loopbacks para dentro dessa área aqui, ele vai sair só um /24 para a minha tabela de roteamento, o que facilita e o que sumariza, né? Faz um resumão de rotas na minha tabela aí, que facilita para ler depois, quando você precisar olhar a sua tabela de roteamento. Deixa eu ver o que mais. Depois que a gente configurou aqui a área e os ranges aqui, e a instância, é claro, né, o mais importante, a gente vai vir aqui em Networks e vamos adicionar essas redes todas que estão aqui no Networks aqui. Então vamos dar um sinal de mais aqui. Aqui é muito importante você ter noção aí do que você está fazendo, porque se você
colocar uma rede de maneira incorreta aí, por exemplo, uma rede que seria da área 1 no backbone, provavelmente a sua router vai cair aí se você estiver fazendo isso remotamente. E vice-versa, se você colocar uma rede da área 1 no backbone, provavelmente também a sua router vai cair. Então vamos prestar muita atenção no que a gente está fazendo aí. As primeiras redes que eu vou colocar são realmente do backbone. Então essa rede de internet eu quero ela no backbone. Então, por exemplo, 10.20.107.0/24, que no caso é essa rede aqui. Então ela é do backbone, beleza. Então vamos colocar esse 10.10. Todo esse 10.10.10. Alguma coisa aqui também vai ser do backbone. Então vamos colocar aqui 10.10.10.0/30, no caso aqui, é da área de backbone. Vamos pular para esse loopback. Eu também vou colocar a rede do loopback. Então 10.0.0.1/32 aqui também é da área do backbone. Essa rede aqui é uma rede de uma área, como a gente pode ver aqui no gráfico que eu configurei aqui, ela é uma rede de uma área. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir e vai colocar ela dentro da área. Então, /30, a gente vai colocar essa rede dentro da área 1, aqui no caso. Então, ok. Então, basicamente, eu só preciso fazer isso. É só essa configuração. Agora eu posso passar a fazer essa configuração para todos os outros microtiques da minha rede, com exceção dos que estão dentro de áreas. Tive que tomar uma água aqui porque minha garganta tá perdendo pacote aqui. Tempo de resposta alto. Mas vamos lá. Brincadeiras à parte, esse microtique aqui basicamente está configurado. Se eu não errei nenhuma configuração dele, ele está pronto. Então vamos partir para o MK2. Se eu errei alguma coisa aqui, provavelmente eu vou ver depois que eu for testar tudo aqui. Então não preocupa com isso agora não. Então vamos lá para o MK2, mesmíssima coisa. Então vamos mais rapidinho aqui agora. Vamos criar o loopback, que é uma bridge sem portas, conforme eu descrevi. Vamos aqui nas interfaces e vamos renomear elas já. Então, vou vir aqui no gráfico para me dar uma conferida. A Ether 2 faz link com MK1 aqui no caso. Então, é da mesma rede aqui. A Ether 3 faz link com o MK4. Então, vamos lá. A Ether 2, link MK1. E a Ether 3, link MK4. A Ether 4 aqui faz a área aqui no caso, então link MK6. Link MK6. Beleza, agora que eu renomeei minhas interfaces aqui, eu vou colocar uma IP de loopback, então IP addresses loopback 10.0.0.2 no caso aqui. E ok. Vamos colocar o que faz link com MK1, que é o 10.10.10.2/30. O que faz link com o MK4 é 9. Então vamos lá. 10.10.10.9/30. Link MK4. Ok. E o link interno ali é 10.10.12.1. Então, 10.10.10.12, aliás, .12.1/30.
Então, vamos colocar a interface certinho aqui. E beleza, essa Ether 1 aqui, eu estou utilizando ela para acesso, então ela está como bridge ali no VirtualBox. Então, vou deixar ali renomeada para acesso para ficar configuradinho ali certinho. Depois que a gente configurou os IPs, a gente vai vir em Routing, OSPF, vamos em Instances, aqui no caso, e vamos colocar 10.0.0.2, que é o IP de loopback aqui no caso. Aqui eu não vou ter rota default mesmo, então eu não vou marcar nada aqui, ele vai ficar desse jeito aqui. Ok. Aqui em áreas, eu vou adicionar a área 2. Então, área 2, o nome da área, e área ID 2. Type, eu estou sempre utilizando stub e eu não estou injetando LSAs aqui, então vou dar OK. E é desse jeito mesmo. A área ranges, eu vou colocar essa rede aqui, que é o 12/24, no caso, 10.10.12.0/24. Vou colocar a área 2 aqui e vou colocar também os loopbacks internos ali, que vão ser 10.0.2.0/24. Então tá configurado ali no caso. Aqui em Networks, a gente vai adicionar todas as networks aqui. Então vamos começar pelo backbone, então vamos colocar essa 10.10.10.0/30, que é essa rede aqui. Agora 10.10.10.8/30. Essa aqui é a rede da área 2. 10.10.12.0/30 da área 2. E o loopback 10.0.0.2, que é do backbone. Então, tá ali, tudo configurado. Então, vamos dar uma conferida se ele já achou alguma coisa aqui. Se a gente vir aqui em Hosts, ou Neighbors, por exemplo, aqui, você vai ver que você já tem um neighbor aqui de OSPF rodando aí na rede. Aqui em interface, você vê as interfaces que estão configuradas com o OSPF. Aqui está, no caso, waiting. Aqui já está designated router. Esse está waiting porque o MK6 ainda não foi configurado. Então esse basicamente está pronto também. Então vamos para o MK3. Vamos abrir ele aqui. Mesma coisa, bridge. Vamos adicionar o loopback. Claro que você pode criar um script para você fazer isso de maneira mais rápida, né? Mas conforme a gente está estudando aí, é melhor a gente fazer tudo manualmente, por enquanto. Então, acesso. A Ether 1 é minha Ether de acesso. A Ether 2 do MK3 aqui no caso faz... Não tem, né? Na verdade eu pulei a Ether 2 do MK3, então ela não faz nada. A Ether 3 do MK3 faz enlace com o MK4, que é essa rede 10, aqui esse IP14, é a rede 12 no caso, /30. Então vamos colocar, tá com IP14, né? É link MK4. A Ether 4 faz a área aqui, link MK7. Então no caso, link MK7. Ok, agora vamos adicionar os IPs. IP addresses. O IP de loopback que vai ser o 10.0.0.3 loopback, que é 1/32, né? O IP que faz link com MK4 é o 14. Então 10.10.10.14/30 link MK4. O link com MK7 é o IP 10.10.13.1/30. 10.10.13.1/30.
Então, ok. Então, essa aqui são só... Essa aqui também recebe. Esse caso aqui, então, da Ether... do MK3 é internet. Que ele também recebe internet. Então, IP, DH client na Ether de internet. Então, vamos adicionar essa rede aqui no OSPF também. Então, routing. Aliás, a gente não configurou ainda o OSPF, né? Então, vamos vir aqui em OSPF, Instances. Aqui em Instances, eu vou configurar o Router ID, então 10.0.0.3. Aqui a gente vai colocar também if installed S-Type1, porque ele tem internet, então se cair o MK1, ele passa a utilizar, ele passa a distribuir rota padrão para os outros microtics. Então beleza, aqui só isso, eu não vou distribuir mais rotas aqui. Então só isso. Então vamos vir aqui em áreas também, configurar a área dele. Então área 3. O ID da área 3 é 3. E o tipo aqui é stub também. Então vou dar OK. Área 3 configurada. Então os ranges dessa área 3, que é a sumarização de redes aqui. A área 3 vai ser 10.10.13.0/24. E os loopbacks dessa área vão ser 10.0.3.0/24. Aqui. Então, beleza. A gente já tem as áreas. Agora vamos para as networks e vamos adicionando. Dos backbones, 10.20.107.0/24. Outra área aqui de backbone é a 10.10.10.12/30. Outra área aqui interna aqui no caso da área 3 é 10.10.13.0/30. Desculpa novamente. Ok. Aqui vamos adicionar o loopback, né, no caso. Então 10.0.0.3. E ok. Aqui no caso não faz muita diferença se eu colocar ou não o /32 aqui. Porque ele vai mudar, de todo jeito ele vai remover esse /32 ali. Então você pode pôr ele sem o /32 também, que ele vai configurar ali para você. Então o MK3 está pronto aqui no caso. Vamos ver se ele já pegou algum neighbor aqui. Neighbors. Aqui ele já tem o MK1 como neighbor. Vamos ver as networks aqui. É que na verdade aqui a gente foi pela ordem, mas se a gente seguir o gráfico aqui, a gente fez isso aqui. A gente veio daqui e pulou para cá. Então a gente tem que configurar esse MK4 para ele fazer ponte aqui. No caso aqui, para ele fazer esse U aqui no caso, né? Se você quiser fazer essa ligação aqui também, eu acho que não tem problema nenhum não. Então vamos partir para o MK4 para a gente ver se esse trem roda bonitinho. Vamos para o MK4. Vamos em bridge, adicionar a interface de loopback. Ok. Vamos em interfaces aqui e vamos adicionar essa aqui. É só uma Ether de acesso. A Ether 2 aqui no caso do MK4 faz o link com 10 com MK2. Então, vamos adicionar o nome aqui dessa interface. Link MK2. Beleza. E a Ether 3 aqui do MK4 faz o link com 13. A Ether 3 do MK4
faz link com MK3. Então, link MK3. Ok. A Ether 4 aqui no caso faz a área aqui interna. Então, link MK8. Beleza, agora a gente pode vir em IP, addresses. Vamos adicionar os nossos endereços de loopback. 10.0.0.4 no caso aqui. O endereço que faz link com MK2, que é 10 no caso aqui. Então 10.10.10.10/30. O endereço que faz link com o MK3, que é o 13. Então 10.10.10.13/30. Link MK3. E o que faz link com o MK8, que é o 10.10.14.1. 10.10.14.1/30. Link MK8. Então, belezinha aqui. Routing, OSPF, instances, nosso IP de loopback 10.0.0.4. Aqui não tem nada para configurar mais. Áreas, vamos colocar a área 4. ID dessa área é o 4. O stub aqui. E ok. Área RANs, mesma coisa. Área 4. 10.10.14.0/24. Tomar uma água. Só conferir aqui se tá tudo bonitinho. Então vamos lá. Esse 14 aqui faz a área /24. Beleza, ok. Agora vamos colocar os loopbacks internos lá. Então 10.0.4/24 aqui no caso. E ok, aqui a gente já tem a área. Então, nos networks aqui, a gente vai colocar as redes aqui. Então, 10.10.10.10.8/30 é uma rede de backbone. 10.10.10.12/30 também é uma rede de backbone. 10.10.14.0/30 é uma rede da área 4. 10.0.0.4 é uma rede do backbone, que é o loopback nosso aqui. Então, esse aqui também provavelmente já está pronto aqui. Então, você vê aqui, se eu conferir em neighbors, você já tem os neighbors aqui, né? Que seria esse IP 9, que eu não lembro qual que é, e o IP 14 aí. E aí, agora, se você conferir na sua tabela de roteamento, você já tem rotas aí para praticamente tudo dentro da sua rede aí, inclusive a rota padrão. Então, se você pegar esse cara aqui e mandar ele pingar para a internet, por exemplo, o 8.8.8.8, ele já está pingando, mesmo que a gente não tenha configurado a rota padrão, porque ela veio dinamicamente pelo SPF. Então, vamos partir aqui para a área interna. Então, vamos partir para esse MK5 aqui no caso. Esses dentro de área são bem mais simples de configurar. Porém, ele também precisa de um loopback igualzinho. Loopback. Ok. IP addresses. Vamos adicionar aqui um loopback rapidinho. Nem vou renomear as interfaces. Aliás, 10.0.0.1, né? Que é o loopback. Ponto 5, que é o nome do microtik aqui. Então, eu estou colocando para o loopback o IP nesse padrão. Área, como se fosse área, e o microtik que eu estou configurando. Então, ok. Agora, na Ether 2 aqui no caso, a Ether 1 é para acesso, na Ether 2 eu vou colocar o IP
10.10.11.2/30. Que no caso aqui, se você conferir no gráfico, se você conferir aqui no gráfico, você vai ver que esse aqui é o 10.10.11.1/30, que é o IP da área. Então esse seria o 10.10.11.2, que é o MK5 que eu estou configurando aqui, /30 também. Então ok. Então beleza, eu já tenho loopback, já tenho rede, então vamos em routing OSPF. Vamos aqui em instances. Aqui em instances eu vou colocar o 10.0.1.5, que é o IP de loopback, né, para ser o router ID aqui. Vou dar OK. Aqui em áreas eu vou criar aquela área, área 1, no caso. Desculpa, hoje a garganta tá triste. Então, a área 1, que é no caso aqui, se a gente conferir aqui no gráficozinho, ele está dentro da área 1. Então, esse MK1 esse seria uma BR, um que toca a borda 1 e a borda de backbone. Então, aqui eu já tenho a área 1 aqui configurada. Então, em networks, eu vou simplesmente adicionar essas duas networks aqui. Então, 10.10.11.0/30 na área 1. E vou dar um OK. E aqui eu vou adicionar o 10.0.1.5 também na área 1 aqui. Então vamos ver se ele vai pegar rota aqui. Então vamos ver IP routes. Isso aqui é só para a gente verificar aqui, só para a gente checar se está tudo funcionando. Ele tem que pegar uma rota de OSPF. Se no caso, se você tiver mais roteadores aqui dentro, ele vai ter que pegar as rotas aqui dentro aqui. Aqui você vê que a sua tabela de roteamento ficou bem resumida aqui, dentro da área, porque ele só está pegando as rotas da área. Então é bem interessante isso aqui. Então esse MK5 está pronto, vamos para o MK6, configurar ele aqui. Então no MK6 mesma coisa, vamos adicionar um loopback. Vamos adicionar um IP de loopback nele. 10.0.2.6, que é a área 2 e o MK6 no loopback, e o IP da área, então 10.10.12, se eu não me engano, .2/30 na Ether 2, porque a Ether 1 não tá, eu estou usando para acesso só. Então agora a gente pode vir em routing OSPF, instances, colocar a instância aqui no caso, 10.0.2.6. Ok. Aqui em área eu vou criar essa área. Então, área 2, no caso. 2. Aqui eu já sei meio de cor, mas ele está dentro da área 2 aqui. Então, a área stub. Ok. A área runs eu não preciso aqui dentro, porque quem faz isso é o OBR. Então, em networks a gente vai só adicionar aquelas networks lá. Então, 10.10.12.0/20, aliás, /30 na área 2. Ok. E aqui 10.0.2.6 também na área 2. Ok. Vamos ver se ele vai pegar a rota. Vamos em IP routes aqui. Já pegou aqui a rota. Então, se você quiser já testar alguma coisa aí, você tem que, por exemplo, deixa eu só redimensionar isso aqui. Você tem que, por exemplo, desse roteador 6, se você conferir aqui no gráfico, desse roteador 6 aqui, você tem que obrigatoriamente conseguir sair daqui e pingar, por exemplo, esse MK5, que é o 10.10.11.2. Então vamos ver. Ping 10.10.11.2. Então ele já está chegando lá no MK5, no caso, que é totalmente fora da área dele e ele não tem uma rota padrão para ele aqui, se você conferir. Então você vê que é bem interessante isso aí. Vamos ver se ele está saindo para a internet. Então ping 8.8.8.8.
ele também já está saindo para a internet só com essas configurações que a gente colocou aqui de OSPF. Então vamos para o MK7 para a gente terminar isso logo. Então vamos lá, bridge, vamos adicionar um loopback, ok, vamos adicionar o IP de loopback, Isso aqui vai ser o 10.0.3.7. Ok. Vamos adicionar também o IP da rede 10.10.13.2/30. Que ele está na área 3, né? Então 13.2 na Ether 2 aqui no caso. Então, ok. Routing OSPF. Vamos em instances. Aqui em instances vamos colocar o IP de loopback 10.0.3.7. Ok, em áreas, vamos só adicionar a área aqui. Área 3. Aqui a área 3. E type stub. Ok, networks. Vamos adicionar essas networks. Então, 10.10.13.0/30 na área 3. E vamos adicionar também o loopback. Então, 10.0.3.7 na área 3. Ok, vamos conferir aqui, IP routes. Se ele pega uma rota padrão aqui, você vê que às vezes leva um tempinho pro SPF atualizar ali. Então já pegou a rota padrão, belezinha. Então agora vamos partir para o nosso último roteador. E aí a gente já finaliza essa configuração de OSPF aqui. Então a bridge, vamos adicionar o loopback. Vamos adicionar o IP de loopback 10.0.4.8 loopback 10.10.14.0/30 .0 não, 0.2/30 na Ether 2. Ok, routing OSPF instances 10.0.4.8. Ok, áreas, vamos adicionar essa área 4. E aqui vamos colocar o ID final 4. Type stub, ok. Networks 10.10.14.0/30 área 4. 10.0.4.8 também na área 4. Então vamos ver aqui. Routes. Já pegou a rota. Então vamos ver agora se ele está pingando para todos os lados ali. Então, agora desse MK8 aqui, eu tenho que pingar um MK7, o MK6 e o MK5. E também esses outros aqui. Mas se eu pingar esses de dentro, é claro que eu vou pingar esses aqui. Então, se eu vim aqui em pingar 10.10.11.2, pinga. Ponto 12.2 pinga. Ponto 13.2 pinga. E ponto 14.2 é ele mesmo. Vamos ver se ele está saindo para a internet. 8.8.8.8. Ok. Se eu der um threshold aqui, no caso, deixa eu limpar a tela aqui. Se eu colocar tool threshold 8.8.8.8, vamos ver por onde que ele está indo para a internet. Então ele está saindo para a internet para o 10.14.1, no caso, que é esse cara aqui, o MK4, 10.14.1. Depois ele vai pro 10.10.10.14. Qual que é esse cara? Então ele vem para cá, ó. Vem pro MK3 aqui no caso, 10.10.10.14 e vai para a internet. Se eu vim aqui e derrubar esse MK3, vamos ver o que acontece. Então vamos vir aqui no MK3
e vou cortar o link dele com MK4, no caso aqui. Então eu cortei o link do MK3 com MK4. Vamos ver se ele muda essa rota. Aqui no caso, agora ele já saiu pro 14. Saiu para esse aqui, né? No caso aqui, o 14.1, MK4. Beleza, ele saiu para cá. Depois ele foi pro 9, ao invés do 10, que ele tava, ao invés do 14, que ele estava indo anteriormente, ele foi pro 9. Então esse 9 é o MK2, ele veio para cá. E o próximo cara que ele foi o 1, no caso, que é o MK1 aqui. Então, se eu cortar esse link aqui, ele passa a fazer essa rota aqui e ir para a internet. Se eu voltar esse link, ele passa a sair direto por aqui. Ele faz isso dinamicamente para a gente. Então, vamos voltar esse link do MK3 aqui com o MK4. Tá que vai demorar um pouquinho, porque eu desativei a interface aqui, mas vamos ver se já voltou a rota aqui. Sim, olha lá, agora ele já está subindo pro 14, que no caso é o MK3 aqui, para cá. Então, eu acho que é isso, pessoal. Eu espero que você tenha entendido aí, você tenha gostado da aulinha de OSPF. Eu tentei passar um padrão assim mais real possível de uma rede assim que possa existir aí. Você pode modificar esse trem, esse gráfico aqui, esse trem. Você pode adicionar mais roteadores aqui. Essas áreas aqui você pode fazer como se fosse, por exemplo, setores de uma empresa, ou cidades, se você é um provedor de internet, ou bairros de uma cidade, ou coisas do tipo assim, para você dividir certinho a sua rede aí com o IPv4. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Se você gostou, dá um joinha aí pra gente, se inscreve no nosso canal e não se esqueça de seguir o nosso blog todospaçoonline.com. A gente traz tutoriais de tecnologia todos os dias para você, quase todos os dias para você, aliás, toda semana. Até o próximo.